De volta com o Acesso Geral desta quinta-feira e hoje um programa super especial. A gente está falando de uma estreia nacional nos cinemas, que é o Vestido para Casar, que mais uma vez traz o ator e humorista Leandro Hassum à frente de uma comédia divertidíssima para a família. E olha só, nesse bloco agora tem as entrevistas que eu fiz. Eu fui até São Paulo conversar com o elenco do filme. Antes de conversar com o elenco do filme, a gente vai ver um papo que eu tive com o Gerson Sanguinito, que é o diretor desse longa, e também com o co-diretor, que é o Paulo Aragão, que faz parte da família Aragão, de, claro, Didi Mocó Sorrisal Colesterol. Era isso o nome dele, né? Didi Mocó Sorrisal. Era incrível. Então tem muito dos Trapalhões nesse filme. Vamos ver então o meu papo com o Gerson e com o Paulo, agora do Vestido para Casar. Gerson, eu queria que você contasse primeiro esse encontro com o Paulo, como é que surge esse encontro de vocês dois e como é que surge a ideia de fazer o Vestido para Casar. Tá, o encontro com o Paulinho, a gente é amigo, na verdade, eu sou amigo do irmão dele há mais de 30 anos. 30 anos, mais ou menos, né? E o Paulinho era o irmão mais velho do meu amigo, que é o Duda Aragão. E a questão do encontro é que a gente resolveu formar um grupo de cinema, tem grupos de teatro, e o Paulinho faz parte. Eu, o Paulinho, o Tommy, e outras, o Duda, o Aldemir, tem um grupinho aí que está trabalhando junto. O projeto Vestido para Casar começou em pizza. Eu fui assistir uma peça do Leandro, o Lente de Aumento, em 2010. E quando a gente saiu, estava eu e o Ricardo Conte, que é um dos atores do Vestido, e a gente foi com uma pizza. Eu falei, cara, Leandro, tem que fazer cinema. Eu já estava fazendo cinema lá em Los Angeles. Eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Ele, pô, vambora. E foi assim, juntou o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer. Eu apresentei ao Tommy, pô, vamos então começar a colocar forma nisso aí. Ele sugeriu os roteiristas, que é o Cláudio Torres Gonzaga e o Celso Tadei. O Aldemir Leutzinger também é um dos colaboradores. E foi assim, cara, tem mais de 3 anos que isso começou. E perto de rodar, tipo um mês antes de rodar, o Paulinho tá no grupo, é um cara criado com a comédia. Eu falei, pô, eu vou chamar o Paulo para vir nessa comigo. E Paulo na co-direção. Co-direção, exatamente. E como é que trabalhar em conjunto, na direção, co-direção? Como é que vocês conseguem trabalhar juntos? Como é que surge? É divertido também? Pode ser divertido. No caso, pode não ser. Eu até sempre uso um paralelo que é o seguinte, você vê que geralmente são irmãos, né, que dirigem filmes juntos, né? Então tem que ter uma super afinidade e saber que existe uma coisa que está acima de nós, que é o projeto. Que é aquela história que vai ser contada, né? Então, ele me chamou, eu estava já afim de fazer o filme, e foi uma oportunidade incrível, né? E aí entrei nessa onda. A nossa dinâmica no dia a dia, né? Talvez seja mais ou menos o que você está perguntando, no set era muito, assim, tranquila, porque tudo combinado antes, né? Como eu já vinha desenvolvendo isso há mais de 3 anos, e já cheguei com uma concepção muito formada de como eu queria contar aquela história, o Paulinho entrou agregando, somando com as ideias dele, com as opiniões dele, não tentando mudar nada. E no set era aquela coisa, não dá para todo mundo ficar falando aqui, fica uma pessoa dando direção, falando com os atores, fazendo os blocos. No caso era eu, que já tinha essa coisa na mente formada. E ele auxiliando, dando as opiniões dele, por que não faz dessa forma, faz daquela. E funcionou perfeitamente assim. Acho que não funcionaria se não fosse assim. Gerson, eu acho que muito mais do que um drama, ou um terror, ou suspense, trabalhar com comédia deve ser uma coisa muito mais tranquila do que um outro estilo. O set de filmagem era uma coisa prazerosa para vocês também? Era divertido? Eu imagino que sim, com o Hassum ali, com o Veras. Dá uma tranquilidade pro elenco e para a produção, para quem está trabalhando atrás das câmeras também? Sim, com certeza. Todos os sets, graças a Deus que eu trabalhei, que eu dirigi um filme, todos os sets funcionaram muito tranquilamente. Isso é a minha marca, é a marca do Paulinho também. Sabe, eu não gosto de gritar, eu não grito com ninguém, eu não falo alto, não sei, até eu imposto a voz para todos ouvirem, mas eu não grito, né? Então eu não tolero esse tipo de coisa, eu não tolero mau humor, porque eu não sou mal-humorado. Então, no caso do Vestido, pô, claro, foi bem simples, porque é um bando de gente engraçada, comediantes juntos, talentosos. Isso só contribuiu para, né, eles trazerem o melhor de cada um. Mas nos outros gêneros que eu participei, também tinha uma vibe muito boa rolando no set, assim, foi bem interessante também. Uma coisa muito legal é que é uma comédia de erros
E na coletiva, antes da gente fazer essa entrevista aqui, a gente estava comentando um pouco sobre isso, de como é difícil você colocar a improvisação numa comédia de erros e ela não se perder. Isso foi uma preocupação para vocês também, nesse filme? Que ele é todo cheio a gente até falou, né? Abre porta, sai de um lugar, aí tudo vai mudando ao longo do filme. Como é que foi trabalhar isso para não se perder no Vestido para Casar? Exatamente, você já respondeu, né? Isso. O Vaudeville, a comédia de erros, ela é muito amarrada. Isso. Então eu vou te dizer, não é fácil dirigir esse tipo de gênero, não é mesmo? E com o Hassum ainda, que é um cara que improvisa muito. Mas o Hassum... Mas ele tinha entendimento disso. Qualquer improviso que ele fazia era pra história, não era pra sair, olha como é que eu sei improvisar, sou engraçado, você muda a narrativa e volta. Não é isso, ele não mudava a narrativa. E nem o tempo, né? Ele improvisa e entrega no tempo certo pro próximo, pro colega dele. Quer saber de uma coisa, cara? De vez em quando, se tu mudar a narrativa também, e aí? Tudo bem. Você vê o Scorsese dirigiu o Lobo de Wall Street, o Leonardo DiCaprio dando uma entrevista do Jonas Hill, que é o comediante, é o cara engraçado. E o Leonardo falando, pô, ele improvisava tanto, ele saía da narrativa. So what? Tá bom, cara, tá, sabe? No final tá ali, tá junto, tá no contexto de alguma forma. Entendeu? Então... vê os filmes do Woody Allen, né? Que ele deixa os atores livres, totalmente livres. Exatamente. Né? É a história do set ficar mais à vontade, para todo mundo ficar bem tranquilo para trabalhar. Tudo muito bem combinado. Né? Nós sabemos onde nós não vamos fugir. E no momento certo, entra o improviso. Gente, eu desejo muito sucesso pro filme. Obrigado, Vestido para Casar, 7 de agosto nos cinemas. Todo mundo assistindo e se divertindo. A família Com certeza. Obrigado. Contamos com o pessoal de Jundiaí. Isso aí. Valeu, obrigado. Obrigado a você. Tá aí, muito bom, gente. Bem legal mesmo. Onde eu tô aqui? Tô no Ju? Muito bom, né? Uma delícia conversar com os diretores, eles explicarem um pouco pra gente como é que funciona os bastidores de um filme e ainda mais de uma comédia, né, divertida como O Vestido para Casar. E agora, eu quero falar sobre... Aqui? Eu tô meio perdido hoje, acho que eu tô vestido para casar. Aliás, o nome do filme é muito bom, né? Que é Vestido para Casar, porque na verdade é um vestido que ele precisa correr atrás para ele poder casar. É uma loucura, gente, é muito bom. Olha só, eu conversei também com o Marcos Veras, com a Fernanda Rodrigues e com a Renata Domingues, que também estão no elenco do filme e fazem aí parceria com o Hassum em algumas cenas bem divertidas. O Marcos Veras, então, que é comediante, quando os dois se encontram ali é uma loucura, é pra dar muita risada. Vamos ver então como é que foi meu papo com os 3 atores de Vestido para Casar. Uma batelada de perguntas agora, os 3 aqui, Fernanda, Marcos, Renata. Eu vou começar com a Renata esse papo. Renata, foi sua primeira comédia. Sim. Como é que foi? Como é que rolou pra você trabalhar com humoristas incríveis e com um elenco maravilhoso também? O elenco maravilhoso me ajudou muito, porque foi tudo muito rápido. E eu ainda consegui, eu ainda estudei um pouco de todo tipo de humor, né? Que é aquele humor judaico, humor clássico, humor rasgado, vaudeville. Agora, colocar em prática... Eu tive a oportunidade pela primeira vez de experimentar o humor. E eu amei, porque é um clima muito mais leve, e você tem uma liberdade muito maior na hora de interpretar, na hora de improvisar. A cada vez que você repete uma cena, a cena vem diferente, você tem que estar pronta para dar a resposta na ponta da língua. Então, você tem um pouco de teatro também, né? Porque no teatro você tem essa coisa do improviso. Então, você tem que estar muito viva, muito presente em cena para não deixar a peteca cair. Outra coisa é... Por exemplo, o relacionamento, os personagens são muito bem desenhados, assim, entre Seição e Valentina. Valentina é o Clau Branco, o Seição é o Augusto. Entre o Seição e o Leandro, e se inverte a situação. Então, assim, você entendendo qual é a sua posição, quem é você na história, e acreditando, porque comédia tem que acreditar, tem que fazer sério para ser engraçado, né? E uma coisa que você falou também na coletiva que foi muito legal é que você não pode forçar você não pode fazer tentar graça, ser engraçada, você tem que fazer sério, você tem que acreditar naquilo. Acho então você que o Marcos já deu um entendendo o mostrado seu legal contexto e fazendo sério, funciona. E eu estava muito bem acompanhada, né? Porque eu estava cercada de só fera do humor, que me ampararam muito, me deixaram muito à vontade, e eu sou muito grata. E você estava muito à vontade, Marcos Veras do lado o tempo todo ainda, né? É a pessoa com quem eu mais contracenei, foi o verdade, Marquinhos. né? Era uma dupla... os vilãozinhos do filme. Na verdade, o grande vilão do filme é o vestido, né? É o vestido. O vestido é o Só que grande ele não vilão fala, do filme. e a gente era o representante do vestido. Os vilões contexto somos nós. Mas, gente, eu fui muito feliz fazendo esse filme, porque o astral era incrível e essa...
tipo, a gente já entrava em cenas mega aquecido e no clima, porque o astral era lá em cima o tempo inteiro. Fernanda, e você? Você fazendo uma garota do interior, do Paraná? Do interior do Paraná. Como é que foi trabalhar com o Hassum? Eu imaginava você, toda hora que você está... Obviamente, você se concentra para fazer a sua personagem, mas olhando no olho do Hassum, eu falava, ela vai rir alguma hora. Você se concentrava muito? Não, eu me surpreendi muito. Antes do filme, eu pensava isso também. Pensava, gente, não vou conseguir. Eu vou dar risada dele, eu não vou conseguir segurar o riso. Mas o Hassum me surpreendeu muito, porque ele, além dele ser um comediante, ele é um grande ator. E ele tem uma troca muito grande, inclusive no olhar, Verdade. que ele me sustentava muito a vontade de rir, porque era tão de verdade aquilo que ele fazia, mesmo as coisas engraçadas. E isso fez com que a parte que eu tenho do riso frouxo, por exemplo, ela não aparecesse tanto, porque as nossas cenas elas foram feitas com muita verdade. E ele não só fazia graça, ele fazia de verdade aquilo. E o Gersinho também deixou assim, isso muito claro pra gente, que era importante que a gente fizesse com verdade as nossas cenas para que as pessoas acreditassem nesse amor. O filme já é uma loucura tão grande, já acontece tanta coisa, tanta gente, que aquele amor ele tinha que ser crível. É verdadeiro, né? E então a gente tinha esse cuidado e foi uma química muito legal assim, entre a gente. Então E o Lelê, foi bom. ele tem esse jeito fanfarrão É. que todo mundo conhece, mas o Lelê é muito responsável. Muito. Ele é muito sério, concentrado. no E muito trabalho. generoso também, como colega de trabalho. Muito generoso em Ele não é cena. só esse palhaço que a gente acha que ele é. E você foi escolhida por ele para ser a dupla, o par dele, né? Você já conhecia o Hassum antes? A Como é gente que foi se esse encontro? conhecia pouco, assim, eu tinha feito uma peça com o parceiro dele, que é o Márcio Smelling, e fiquei muito tempo em cartaz com o Márcio, e ele foi assistir a peça e achou, enfim, gostou do meu trabalho no teatro, fazendo comédia. E aí a gente se encontrou numa viagem e ele falou, você é a cara de um filme que eu vou fazer, você quer fazer comigo? E eu topei, isso demorou um tempo para acontecer, mas foi maravilhoso. Veras, e você que tá já na comédia, né, comediante, humorista, ator, trabalhar com o Hassum, você já tinha esse encontro com ele, esse encontro com ele é ótimo, né? Tem outro encontro, mas enfim. Né? Como é que foi esse trabalho com o Hassum? Cara, a gente já tinha contracenado antes. A gente já tinha feito Zorra juntos. Eu tava entrando no Zorra e a gente fez um especial de Ano Novo, praticamente eu e ele, o tempo inteiro. E a gente sempre se deu muito bem nos bastidores do Zorra, contracenando, mas aí, acho que, sei lá, um ano depois, ele saiu do Zorra e eu encontrava o Lelê nos teatros da vida. A gente ficava em cartaz numa sala, eu em outra. A gente tomava café junto ali no Rio de Janeiro, na Barra, a gente estava em cartaz meio que juntos. Então esse reencontro agora com o Hassum foi muito legal, porque ele também me fez esse convite há 1 ano e meio. E eu nunca tinha feito cinema, até falei isso aqui em outra entrevista, porque nesse 1 ano e meio eu fiz 3 filmes. Mas esse foi o primeiro convite de cinema que eu tive, que foi do Leandro, que ele tava bombando com cinema. Eu falei, pô, Leandro, me bota um filme aí, quero fazer filme, quero fazer cinema, nunca tinha feito. E aí ele, pô, vamos fazer assim, tem um filme tal, você vai fazer. E aí, 1 ano e meio depois, a gente rodou e já estreou. Eu tô até impressionado com a velocidade. A gente terminou de rodar em março e agora já tá estreando em agosto. No último dia de filmagem já tinha data de estreia. Já tinha data de estreia, então... E foi muito bacana, porque a gente também improvisou muito, tem muito improviso, tem muita galhofa nossa, assim, minha e dele, então foi bacana. Aquela hora do momento que ele fala, você deve ser de Libra? Aquilo é... Carro total. Pra ele entrar no carro atrás, não tem ninguém pra dirigir, também é carro. Quando a gente foge, ele entra atrás do carro, também não tem ninguém pra dirigir. Alguém tem que dirigir. Então tem muito improviso que virou cena. Gente, desejo sucesso pro filme. Parabéns, me diverti muito. Tenho certeza que o pessoal de casa vai se divertir também. Valeu. Tomara. Nós também nos divertimos muito. Obrigada. Tá, então, Vestido pra Casar em todos os cinemas do Brasil, inclusive aqui em Jundiaí. Vá se divertir, leve sua família, leve namorado, leve namorada, leve sua mãe, leve seu pai, leve sua avó. Todo mundo pode assistir Vestido pra Casar. Com certeza todo mundo vai dar boas risadas com esse filme com o Leandro Hassum. Deixa eu dar uma dica, gente. Super séria, bem legal essa dica. Pra quem é da geração MTV como eu, o Zico Góes, que trabalhou na MTV durante anos, lançou esse livro, ele já não é recente, que se chama MTV Bota Essa Anats Pra Funcionar. Eu vou falar Anats, essa zorra, pode ser zorra, gente? MTV Bota Essa Zorra Pra Funcionar. Que, na verdade, o título desse livro foi tirado de um VMB, que era o Video Music Brasil da MTV, quando o Caetano Veloso, depois de uma apresentação, ele soltou essa pérola, que é MTV, bota essa zorra pra funcionar. Ele falou com aquela voz dele
porque não estava rolando. Eu acho que foram 3 ou 4 vezes, aí foi pro intervalo e o som não saía direito. Foi uma bagunça. E essa história tem aqui no livro também, além de outras histórias incríveis da MTV, desde o começo até quando a MTV Brasil, dessa primeira geração, chegou ao fim, quando ainda era administrada pela Abril. Então vale muito a pena você que viveu essa época, saber como é que funcionava o Top 10 MTV, saber um pouco dos VJs, da Sabrina Sato, não, Sabrina Parlatore, que foi VJ. Vale muito a pena conferir esse livro do Zico Góes. Então, mais uma vez, ó, vou mostrar aqui, agora desse lado aqui, ó. MTV, bota essas Zenits pra funcionar, que é maravilhoso. Foi um VMB 2004, gente, que o Caetano soltou essa pérola, e ele tava com o David Byrne ainda tocando, agora que me lembrei. Foi maravilhoso, incrível, vale muito a pena. É leitura que você, ó, eu lembro que eu saí de férias no começo do ano, no maio, levei pra viagem e acabei em uma semana. Super gostoso, vale muito a pena. Encerro? Tô chegando ao fim? Tô acreditando, gente. Deixa eu falar então rapidinho. Ó, é a Rock 2 e a Luciana que me vestem, eu visto Cavaleira e chegou a coleção nova. Faz isso não, parece que eu tô mais gordo, não tô não, gente, que é o fio aqui que puxou. E chegou a coleção nova. Tô pra chorar com essa coleção nova, que eu amo Cavaleira. E eu choro sempre que eu vou lá buscar as camisetas. Eu falo, quero todas. Preciso de todas as camisetas da Cavaleira, por favor. Enfim, tá aqui mais uma então. Um beijo pra todo mundo da loja lá, as meninas da Cavaleira, da Luciana, que me atendem, conversam sempre comigo, são incríveis. E o pessoal da Rock 2 do Maxi Shopping também, que são um pessoal incrível. Tem o Fê que trabalha lá, que é um querido. Um beijo pra todo mundo. Olha, vou ficando por aqui, amanhã eu tô de volta, não se esqueça, tem sorteio amanhã, tá? E eu espero você para mais uma sexta-feira, para encerrar a semana bem, gente. Que aí fica de segunda a quinta, sexta quebra se não vier. Então venha comigo. Um beijo, até amanhã, tchau, até.